Ah, vamos lá, Qual mano. é o problema de hoje? Não, calma. Não tem, graças a Deus, velho. Hoje tá Isso que é bom. Calma, o dia não acabou. O dia não acabou. ué. Você tem fé, né? alguma coisa. Ué. Até o fim do dia, quem sabe, que né? ter alguma coisa, não é possível. Calma. Até agora não apareceu. Toda hora tem Não uma dá pra até com subestimar o sorte. Corinthians, né? Ó, até com sorte o Corinthians tá, porque, por exemplo, o Fabio Soldado, mano, e funcionários do Corinthians foram acusados aí pelo árbitro, né, de ter ameaçado ele, né, no jogo contra o Bragantino. E hoje, isso foi lá em junho, e hoje foram julgados aí pelo STJD, né, pegaram uma multa lá e pegaram punição, só que foram advertidos. Que beleza, hein? Transformaram em advertência, porque não dava pra identificar quem era. Ameaçaram de morte? Ah, ficaram ameaçando lá, xingando o árbitro. Gente, ameaçar árbitro faz parte da cultura do futebol. Não para de frescura, hein? Então, ficou Aquele ô sem pescoço. Fica quieto aí. Ô, animal! Ô, cabeça de ovo! Ô, Alexandre de Moraes, eu tô concordando com você! Sua anta! Seu burro! Eu tô dizendo que é mimimi, seu burro! Pensei que você já ia querer lacrar. Eu tô concordando Pensei com que você ia você! querer lacrar também. Vai cagar você, viu? Burro! Vai cagar, irmão. Seu burro! Escuta primeiro! Aí, mano, Você vê qual que é a Não, ameaça? já lançou um A. Ué. Ainda mais o Portuguinha Lacombe aí que de vez em quando quer lacrar. Já tá coitado do cara. Como? Pera um pouco. Não, aí não. Você é meu amigo, nós temos amizade. Retire o que o senhor disse, não vou ficar triste com você. Ai, que mano é um Lacombe lixo, não, velho. por Esse favor. mano é um lixo, Portuguinha velho. Lacombe, velho. Lacombe não. Então lá Fusca. Então tá bom, Portuguinha Thaís Matos. Então Não, tá bom. não, pior ainda. Aí todos foram notificados, né, mano? Foram notificados, aí foi advertido, mas não teve suspensão nenhuma, podem continuar atuando dentro do Corinthians, né? E ficou Sim. por isso mesmo. Será que é o famoso vou te pegar lá fora? Deve ter sido, né? Deve ter, Lembra? devia estar indo pro Filme da vestiário Sessão ali. da Tarde, lembra? Deve ter xingado Tem o o Varsa, árbitro, né? Aquela Mas, história. gente, Humor de bobo. década de 90, década de 80, Motinha, era normal, dependendo do jogo, o árbitro até sai de camburão. Hoje em dia, esses caras aí, eles chegam no meio do público, sabe? Tranquilo, vão embora. Nada acontece mais. Ah, os Ainda bem caras também, têm medo, porque não né? é... Não vai ser punido, Não. né, mano? Então. Não tô mais nem falando com relação à violência, mas... E por falar em violência, esse negócio de camburão, só um adendo dentro da manchete do Corinthians. Vocês chegaram a ver Camburão. sobre aquele jogo do Santos e Atlético? Que um garoto invadiu o campo pra tirar uma selfie com o Neymar? Vi. Esse garoto ele foi punido pelo Atlético Mineiro com 1 ano. A proibição de 1 ano dele pisar dentro do estádio pra poder ver um jogo do Atlético. Caraca. E, cara, na boa, o garoto que invadiu o campo lá pra tirar uma selfie com o Neymar foi punido com 1 ano. O Bruno Henrique, que foi condenado, porque ele foi julgado e pegou 12 jogos. Domênico Gatto, um cara que foi condenado e pegou 12 jogos, que senão ele teria sido absolvido. É brincadeira, velho. Cara, pegou Vai ainda pro efeito jogo suspensivo hoje. e pode voltar na próxima rodada. Mano, Vai pro jogo Ele não jogou no hoje. final de Vai. semana por um fato clínico, porque ele já tinha um efeito suspensivo. Poderia ter jogado no final de semana, não jogou porque tava com acho, um desconforto uma muscular. palhaçada. Ou seja, o garoto que invadiu o campo, ele fica 1 ano sem poder pisar no gramado Talvez. pra ver o time dele. Isso tem explicação, Bruno Henrique porque na joga. verdade o garoto não foi punido pela justiça. O Bruno Henrique sim. Justiça desportiva. O garoto não, ele foi punido pelo Galo. O Galo não é a justiça. Mas ele tem as suas regras para os seus torcedores. Quando precisa da justiça, nesse caso, foi frouxa com o Bruno Henrique. O garoto, a justiça, que não foi feita pela justiça, foi... Pelo clube, né? Punição Eu acho até correto esse 1 ano. O problema é o Bruno Henrique ter só 12 jogos. Acho que o garoto tá Mas certo de 1 ano, porque você imagina se amanhã... Começa a invadir, né? Todo mundo todo mundo começa a invade, aí vira. Entendi. Se você não tiver Bagunça, punição né? exemplar. É que o Bruno Henrique ter sido banido do futebol. É uma Como diz o vergonha. Eu só não lembro, Sombra. Banido do futebol. Banido. Eu só não lembro aí qual foi o perfil que eu vi. O Bosco, Aí os comentários, o Bosco. ô Domênico. Mas não Fala, mano. Mas lembra do... Qual que foi o que do Santos lá? O zagueiro. Bauerman. Esse aí. Ele pegou 1 ano, não foi 1 ano? Mas ele já tá Foi jogando por muito aí. menos, Não, não já foi? tá, ele tá Foi o jogando. do Juventude que pegou mais. Pegou aqui, ó. Pegou. O Juventude, o cara do Juventude, não foi do Juventude que pegou mais lá? Paulo 3 Miranda. 3 anos, esse, né? esse se envolveu Então, até... aí o Bruno Henrique não pega nada? Ah, mas se o Paulo Miranda jogasse no Flamengo. Ô, vocês viram o documentário que saiu aí do... O Paquetá também não pegou nada. Vocês viram o documentário do Globoplay do Edilson agora, esse novo que saiu? Quer? Assistam. O do juiz Assistam. lá? Assistam. É. É um negócio... O que você ia falar, mano? Terrível.
Eu não lembro qual foi o perfil que eu tinha visto na notícia, Motinha, aí a galera falando. O Atlético beneficiou o garoto em não poder ver o Atlético jogando durante o ano. Na atual fase, né? Vem ver o jogo do Cruzeiro, E você o engraçado, Mota, bem isso. E o engraçado é que o moleque ainda postou, falou, ano que vem eu invado de novo. Mas vamos sério? É sério, Domênico. Eu não lembro qual foi o perfil, vou ver se eu consigo aqui. Mas o moleque respondeu no tópico lá que tá falando dele. Eu cliquei pra ver se era ele mesmo. E ele mostra dentro do perfil dele algumas fotos pessoais, inclusive essa foto que ele tirou uma selfie com o Neymar. Mas foi só um adendo aí dentro das manchetes do Corinthians. Continua aí, Motinha. Ô, mano, o Ronaldo deu uma entrevista grande, né, a um podcast aí, falando o seguinte, que o caminho para o Corinthians é SAF, mas que ele não quer investir, né? Ele falou que tem vontade zero de continuar trabalhando com futebol, de estar no futebol. Todo candidato que não quer nada, que ele quer alguma coisa, ele diz, não, isso eu não quero agora. Não, detalhe que há pouco tempo atrás ele falou que se o Corinthians virasse SAF, ele com certeza seria um dos candidatos para administrar um fundo. Não, mas ô Mota. É jogado. Não, mas ô Sombra, não acho que seja jogada com relação a não confio nele. essa frase dele. Que o Ronaldo ele gostaria que o Corinthians virasse SAF, é fato. Mas dentro dessa mesma entrevista, Mota, ele repete uma outra frase que ele diz também nessa. Quando ele diz, se o Corinthians quiser virar SAF, eu arrumo o dinheiro. Ou seja, ele não põe o dinheiro, mas ele arruma. O Ronaldo é um cara muito bem relacionado. O Ronaldo é um cara que conhece os magnatas, tanto no Brasil quanto fora dele. Um monte de gringo, mundo árabe, enfim. A gente sabe aí que o Ronaldo é um cara que tem livre trânsito dentro desse métier, onde existem muitas pessoas endinheiradas aí com possibilidade de fazer negócio. Aí que tá, Motinha. Esse é o grande X da questão. O Ronaldo, por mais que ele não ponha dinheiro, ele arruma quem possa colocar, porém, o Ronaldo estaria por trás de uma situação como essa, e o Ronaldo por trás de uma situação como essa, eu sei que dói para muitos brasileiros, porque o brasileiro ele tem uma dificuldade muito grande em separar o ídolo da pessoa. O ídolo Ronaldo, inclusive dentro do próprio Corinthians, eu acho que ele é intocável. O Ronaldo é um baita cara carismático, o Ronaldo é um cara que dá boas declarações, vira e mexe, ele dá boas entrevistas aí também. Mas, cara, o Ronaldo como empresário, o empresário que eu digo aí na questão futebol, pra mim é trágico. Ele quebrou um time pequeno na Espanha, que era o Valladolid, que ele era dono. Ele fez um péssimo trabalho no Cruzeiro, por mais que digam, mas ele subiu o Cruzeiro da Série B pra Série A. Gente, é o mínimo que uma empresa organizada, que teoricamente é SAF, deve fazer. Porque a Série B é Deus dará, gente. A gente sabe muito bem que são clubes que vivem subindo e descendo da Série B pra Série A com frequência. Então não dá pra falar que é um grande feito. Grande feito seria se não fosse o Cruzeiro. Se ele pegasse um time do zero e fizesse o que a Chapecoense fez lá atrás. Lembra que a Chapecoense deu um salto da Série D pra Série A de maneira absurda? Vocês lembram disso? Isso daí é competência. Agora, subir com um time do tamanho do Cruzeiro, com a marca que significa Cruzeiro e com o apoio da torcida, eu acho que não é mais que obrigação. Quando ele chega na Série A e deveria ter mostrado competência, ele não segurou o rojão e teve que vender pro Pedrinho lá, que hoje é o dono atual do Cruzeiro. Então, Mota, de verdade, o Ronaldo... ele é muito próximo do Andrés Sanches. Inclusive, postou foto em Ibiza agora. O Andrés estava comendo Ramonzito com ele lá na beira do barco. Entendeu? Então, pra mim, cara, o Ronaldo hoje, se aproximar do Corinthians, é uma relação perigosa. É uma relação perigosa no sentido administrativo. Eu não vejo o Ronaldo com competência necessária para chegar no Corinthians e fazer um bom trabalho. Qual que é a experiência e bom trabalho de fato que ele tem para poder falar, eu vou encabeçar esse projeto SAF no Corinthians? Então, para mim, o Ronaldo tá presente no Corinthians, indiretamente o Andrés está lá novamente também. Não que ele não esteja, tá? Mas ele perdeu força ultimamente. O Andrés perdeu força ultimamente dentro do clube. E se volta o Ronaldo, meu irmão, eu tenho certeza aí que o CEO aí, se não no papel, mas o cara realmente por trás mandando, volta a ser o Andrés Sanches. Isso. Ó, mano, só mais uma coisa aqui. Hoje o Renato Augusto anunciou a aposentadoria dele, né? Mais um ídolo do Corinthians aí que tá parando, né? Não corre risco uma pena, né, Motinha? Porque a gente vê tanto cabeçudo jogando bola hoje em dia, e os grandes jogadores aí mais cedo ou mais tarde param. Pelé, Rivelino, Maradona, Renato Augusto. Todos eles chegaram mesmo na mesma prateleira, fase? Você colocou? Sim. Gênios. Gênios? Então, gênios. Então, mais cedo ou mais tarde a idade chega pra todo mundo, que é que ele triste. não rendeu no Fluminense, né, Eu mano? vou ficar de mal de você. Mas final de carreira, né, Tuti? O último ano que ele jogou bem foi no Corinthians, né, mano? Não, mas ele... Sim. Um sacrifício, né? Os caras até queriam que ele ficasse no Corinthians, eu lembro. Eu acho que esse cara aí, ele jogou no Corinthians, mas ele já veio meio no fim. O auge dele mesmo foi na Alemanha, no Leverkusen.
Ele poderia ter jogado Mas mais. no mano. Corinthians eu lembro que Ó, ele teve peraí, um você falou auge ali. besteira, Portuga. Não, o a auge melhor do idade Renato dele. Augusto, o Leverkusen, vírgula. Ele se machucou lá e o Renato Augusto ele tava desenganado pela própria Pronto, medicina. lá vem. Mas é verdade, declaração dele, ele falou isso daí. O Renato Augusto, gente, ele foi pra Copa lá da... Não foi na Rússia. Foi na Rússia. Foi na Rússia. Foi na Rússia que ele... Foi. Ele entrou até contra a Bélgica naquele Sim, jogo lá, sim. malandro. Quase Ele fez o jogou gol. bem. Mas quando eu o digo auge do auge- Renato Augusto foi no Corinthians, sim. Você tá de brincadeira, Portuga. Tá louco? Mas quando eu digo auge, mano, eu falo a idade, né? O melhor que ele poderia ter apresentado o futebol, a idade dele. Na muito Europa ele jovem, mal né? jogou, Portuga. Tá louco? Então, mano, ele se eu- machucou, velho. Ele escolheu errado. Acho que o Leverkusen é um time pequeno, inclusive, por quanto ele jogou. Se ele fosse... Demonstrou que ele jogou no Corinthians. Ele poderia ter pegado um clube maior na Europa. Ele foi um grande jogador, concordo com Mas você. o Portugal, o Ronaldo, cara, o Renato Augusto, quando ele volta pro Corinthians, ele volta até depois daquela sequência do Ronaldo, e ele próprio ele declara, não lembro pra quem foi uma entrevista que ele deu, ele falou que ele tava desenganado, ele falou, nem eu acreditava que eu pudesse voltar a jogar o que eu joguei. O departamento médico do Corinthians naquela oportunidade era extremamente competente, cara. Vários jogadores que tinham problemas crônicos e graves dentro do futebol, os caras praticamente nasceram de novo dentro do clube, mano. O Eu Ronaldo é um achei que exemplo ele- claro. Eu achei que ele ainda tinha Bom, um pouquinho pra queimar ainda no É Fluminense. isso aí. Acabou o Corinthians. Muito. Só passar mais uma informação, Sombra, Tem com relação... desgraça, hein? O Corinthians ele tem ainda, Motinha, o jogo contra o Sport no final de semana, lanterna da competição. O Sport não tem uma vitória ainda dentro de casa no Campeonato Brasileiro, tomara que não consiga agora. E o Corinthians ele tem algumas voltas aí dentro dos desfalques que o Corinthians tem, Motinha. O Martínez já tá garantido que volta, Raniel e Charles tem uma grande possibilidade de voltar e o Memphis ainda segue como dúvida. Mas essa é a posição hoje do departamento médico do Corinthians.